Essa igreja é uma igreja de comunhão. Antes de começar o culto, nós já estávamos em comunhão, discutindo quem ia ganhar, discutindo quem ia perder, se foi o pé pequeno ou se foi o pezão, né? Se foi a Dilma ou se foi o Aécio. E a nossa igreja é uma igreja de comunhão. Mas chegaram pessoas novas antes do nosso debate, né? Então, se você puder cumprimentar a pessoa que chegou aí, dá um alô, dá um tchau. Oi. Isso. Tudo bem? Eu queria conversar nessa noite. A gente vai tentar passar aqui. Como é que está o pastor Francisco? Eu só sei do Facebook, tá tudo bem, né? Muita foto, né? Quase que a gente tem que botar ele no avião, né? Que ele não vai. Muita foto, né? Eu tenho visto no Facebook muita foto. Ah, é? Amém. Abre sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Aí você vai lá para o verso 16. Vou no verso 16 até o 22, se não me engano. Verso 16 até o 22. Vou ler aqui então, tá? Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extinguais o Espírito, não desprezeis as profecias, mas ponde tudo à prova, retende o que é bom. Abstende-se-vos. É isso, gente? Vamos ler todo mundo junto? 1, 2, 3 e já. Pode passar. Já foi 22? Isso. A gente vai tentar extrair desses versos 7 conselhos para uma vida espiritual saudável. Vamos tentar tirar desses versos aí lições para que a gente tenha uma vida espiritual saudável. Eu costumo sempre dizer que se eu tivesse que pregar sobre Tessalonicenses capítulo 5, verso 16 até o 22, mais 7 experiências e conselhos, nós iríamos extrair, porque a Bíblia ela é muito próspera, e a gente consegue tirar de cada detalhezinho, de cada expressão, uma lição. E a primeira que eu queria compartilhar para vocês está no verso 16, a primeira, que diz o seguinte: regozijai-vos sempre, alegrar continuamente. Se você apertar a tecla SAP, significa isso, né? A gente se alegrar continuamente. Para a gente ter uma vida espiritual, uma vida cristã sadia, nós estávamos falando ainda há pouco, antes de começar, sobre a senhora amiga do nosso amigo ali, que ela é uma pessoa para baixo, né? Você acha que isso traz para a gente, ser uma pessoa para baixo, traz para a gente uma imagem de cristão saudável? Se eu chego aqui, e aí, gente, tudo bem? Tudo beleza? Eu não sou muito afeiçoado. Se eu chegar aqui com uma cara estranha, se eu não fizer a barba, deixar o cabelo crescer, fica estranho. Não fica? Não ele, porque ele é lindo. A barba dele é tudo sob controle. Isso, Mas a gente que é cristão em Cristo Jesus precisa estar alegre continuamente. Ainda que a gente veja as dificuldades da vida, ainda que a gente tenha as dificuldades do mundo, ainda que a gente sofra as mesmas dificuldades que as pessoas que não têm conhecimento de Cristo, elas sofrem como a gente, a alegria, né? É só a gente ver filme de comédia? Não. A alegria só o fato da gente contribuir, só o fato da gente estar junto,
já é o motivo de nós estarmos alegres. Ainda que para ele seja uma dor insuportável, é uma alegria para a gente, porque nos proporcionou vida, nos proporcionou salvação. Eu costumo dizer que as pessoas ficam procurando o melhor de Deus. O melhor de Deus está para vir aí, varão. Já escutou essa expressão? Hã? Eu já falei uma vez aqui, não falei? O melhor de Deus está aí. Não, o melhor de Deus já veio. E ele se chama Jesus Cristo. E não existe nada melhor do que isso. Nada do que te oferecerem melhor do que Jesus Cristo não é o melhor de Deus para você. Porque o melhor de Deus é Jesus Cristo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Está entendido? Isso é motivo de alegrar? Hã? Só gente bonita do seu lado, né? Uma esposa, a esposa já? Onde não? O conselho sétimo, vocês segura ele, tá bom? Acho que é o 6 ou 7. Segura aí, fica ligado. E os esposos ali, aqui também? Pá! Opa! O profeta vai falar ali, aleluia. Alegrar continuamente é a primeira coisa. Está escrito o quê? Orar sem cessar. Orar sem cessar. A gente tem um costume de que Deus está sabendo, né? Ah, Deus sabe. Deus sabe da minha angústia, Deus sabe da minha tristeza, Deus sabe da minha confusão mental, Deus sabe das minhas expectativas, Deus sabe de tudo. E a gente costuma fazer as orações, Senhor, seja feita a tua vontade, e aí a gente acaba descansando, deixando para lá. A gente é orientado a isso, a gente às vezes, muitas das vezes, é levado para isso. E ao mesmo tempo a gente é levado para dois extremos. Vê se vocês concordam comigo. Dois extremos, ou a gente faz a oração, descansa e deixa, ou a gente entra naquela de penitência, de ficar orando, de ficar, eu não vou sair daqui enquanto Deus não me der, eu não vou sair daqui, aí vai para monte, desce para monte, e vai para reunião, sai de reunião. A gente vai para esses dois extremos, e na verdade, o que Deus precisa, o que Deus espera da gente é o quê? É o equilíbrio. É nem a ansiedade exacerbada e nem a comodidade. Como se Deus trabalhasse para a gente, ou como se nós fôssemos filhos mimados que não aguentamos esperar. Consegue entender esses dois extremos? Sim ou não? Está conseguindo entender? A ideia é que a gente não vá para nenhum desses dois extremos. Não é saudável nem para a gente como cristão, nem para a igreja ir por esses dois extremos. O que é o equilíbrio é a gente orar sem cessar, no sentido, Senhor, me dá oportunidades para concretizar aquilo que eu estou. Uma oração que a gente não fique igual um desesperado, clamando ao Senhor, sem esperar a voz dele. E não ser um displicente a orar e esquecer. Consegue entender? A gente ora ao Senhor com toda a fé que existe no nosso coração, com todo o empenho que existe no nosso coração, como se fosse a última oração da gente. E aguarda o Senhor falar com a gente. Se você não ouviu a voz de Deus, continua orando. É uma caminhada. O que a gente tem que entender é que a oração é uma caminhada. E ela não para. Ela não para, senão a gente se torna desistente. Consegue entender? É assim que funciona. É a oração, de tempo em tempo, de hora em hora, de momento em momento, sendo o Senhor. É uma oração de esperança. Senhor, ainda que eu não recebi isso, eu ainda continuo na expectativa. Eu ainda continuo esperando do Senhor. Até Deus falar sim ou não. Mas a oração ansiosa, ela só tem a expectativa do sim. E a oração despretensiosa, ela só tem a expectativa do vamos ver. Quando, na verdade, a oração precisa ser uma caminhada, precisa ser uma jornada, onde a gente pode escutar o sim ou não.
Mas só é possível a gente fazer isso entendendo que a gente tem um Deus que se alegra com a gente. E essa alegria, ela tem que transbordar. Não vai ser um não de Deus ou um sim de Deus que vai modificar o meu humor. Por isso que a gente tem que se alegrar continuamente. Por isso que vem primeiro se alegrar e depois orar sem cessar. Consegue compreender? Tá bom até aí? Eu estou andando bem rápido, são 7. 3. Ser agradecido por tudo, em tudo dá graça, verso 18. Tem aí, verso 18? Isso aí. Em tudo dai graça. Existe uma musiquinha que a gente canta em encontro de casais, encontro de jovens, que fala assim: dê um sorriso só, sorriso aberto, sorriso certo, seio de amor. Quem tem Jesus gosta de cantar, vejam sempre sorrindo, mesmo quando não dá, tropeça aqui, aquilo lá, e de novo. Eu acho que essa música é a minha música. Eu vou cantando, eu vou tropeçando, mas vou... Sabe como é que é? Eu acho que essa música é a música do crente. Amor, né? E que tem Jesus gosta de cantar. Crente gosta de cantar, não gosta, gente? E desafinado, não estou brincando. Crente adora cantar e sorrir e a nossa vida, a nossa caminhada, ela tem de ser assim. A gente com um sorriso no rosto, caminhando para quê? Para o nosso alvo, que é quem? Que é Cristo. E ainda que venha o vento para lá, o vento para a poeira, e vou caminhando, porque o meu alvo é Cristo, e eu tenho a quem recorrer, e eu tenho um Deus que é Salvador. Se Deus permitir, né, e até o dia 5, onde eu vou entregar o púlpito para o pastor Francisco, o vidro não vai quebrar, porque quando eu me empolgo, eu bato, entendeu? Aí minha esposa já olhou e fez assim, ó. Eu já sei que tem vidro aqui. Aí, entendeu? Já é muito empolgado, você fala que aí quebra e... É caro um púlpito desse, né? O vidro não deve ser não, né? A gente pode botar um versículo aqui, outro versículo, botar uma foto do Lucas, fazer alguma coisa. Ser agradecido por tudo. Ser agradecido por tudo que Deus tem feito na nossa vida. Ser agradecido porque a gente está podendo se reunir aqui, gente. Ser agradecido porque a gente teve a oportunidade de conhecer a Cristo. Seja a gente entendendo que Ele resgatou a gente, ou a gente que encontrou Ele. Só sei que esse amor incondicional fez com que a gente olhasse para Ele e entendesse que Ele é o Senhor da nossa vida. E isso é um motivo de alegria, isso é um motivo de regozijo, isso é um motivo que mesmo quando a gente cair, a gente levanta e caminha. Encontrar Cristo, ter Ele como Salvador das nossas vidas, é o maior privilégio da nossa vida. É a maior coisa que você possa oferecer para alguém. E cadê a do violão? Está aí? Quando ela voltar eu falo. A maior prova de que a gente ama Cristo é quando a gente transpõe os nossos medos. É quando a gente transpõe as barreiras. É quando a gente se torna útil. O que ela fez ali de escrever o bilhetinho, talvez seja porque ela é... Mas é o meu jeito, entende? Talvez se a gente perguntasse para cada um aqui, cada um tinha um jeito. Não é isso? Mas o mais bonito de tudo é quando a gente transpõe o nosso medo. E eu nunca vi um justo desamparado ser, e nem a sua descendência vir a mendigar o pão. E eu nunca vi também ninguém que ao semear não colheu alguma coisa. Ela semeou, fez a parte dela. Eu semeei na vida do meu pai, e está aí a árvore. O desafio dessa noite é a gente transpor os nossos medos. Nós vamos ter conselhos aqui espirituais, conselhos de como ter uma vida saudável espiritualmente falando. Mas todos nós sabemos a nossa missão. Todos nós sabemos para que viemos.
Todos nós sabemos por que Cristo resgatou a gente. Para a gente sair e fazer discípulo. Para a gente propagar o amor de Deus. Vamos para o... E nos dons do Espírito Santo. Está escrito lá no 19, não extinguais o Espírito. Não extinguais o Espírito. Lembra quando Cristo resgatou você? Lembra quando Ele te amou? Lembra quando você se sentiu amado por Ele e teve a decisão de aceitá-lo como Salvador? Lembra quando você se converteu e aquela chama, aquela coisa, meu Deus, como é que faz para ser crente? Como é que faz para andar com Cristo? Como é que faz para fazer as coisas de Deus? Como é que faz essa grande curiosidade? Esse grande amor que te alcançou, como você era antigamente. Eu sei que as coisas elas vão passando, elas vão esfriando, a gente vai ficando mais institucionalizado, a gente vai deixando as coisas mais para o escanteio, mas não quero falar disso. Eu quero falar de quando você conheceu a Cristo, onde tudo era bonito, quando tudo era legal à beça. É disso. Para ter uma vida espiritual saudável, a gente tem que sempre olhar para o fogo não apague. Consegue entender? É como se nosso coração fosse uma fogueira. E quando a gente aceita Cristo, Jesus coloca lá álcool, coloca querosene, bota aquele negocinho redondo que bota na churrasqueira para ficar ali, né, bonito. Vai cair, vai depender da gente, ninguém ficar colocando, tirando gravetinho, tirando outro gravetinho, para que não deixa o fogo apagar. Não deixa o fogo apagar de jeito nenhum. Já falou? Não deixa de jeito nenhum. Porque a gente junto, ainda que a gente seja só brasa, a gente junto aqui, a gente consegue fazer diferença. A gente consegue fazer diferença. Fazer um culto lá na Rio Ita, no lugar onde eu trabalhava, que a gente é acostumado com igreja, né? Igreja, assim. Eu ainda sou muito doido, ainda consigo falar coisa diferente de pastor. Mas pastor que é pastor certinho, de onde eu venho, batista, gravatinho, fala tudo certinho, português certinho, oratória, aquela coisa toda assim. Eu não, eu sou meio doido, então eu falo do meu jeito. E eu naquele momento, e todo mundo, sabe, trocador, motorista, todo mundo assim mesmo, gente, ó. Esse gordo vai falar. E eu cheio de esboço, cheio de Bíblia, cheio de coisa, e falando, número 1, número 2, né? E eles assim, um já coça a cabeça, aí eu já conversa com o outro, daqui a pouco dá uma risada lá. Eu falei, gente, isso aqui vai dar ruim. Isso aqui, depois de 3 minutos, eles vão jogar tomate, alguma coisa. Vão fazer alguma coisa. No segundo, eu já estava sem papel, já estava pulando, já estava fazendo a bagunça, aí já misturei com dinâmica, já fiz uma porção de coisa. Porque é como se eles estivessem apagando a minha chama. Consegue entender? E a única visão que eu tinha de colocar fogo na igreja, não literalmente falando, que ele vai gravando, vai que o pastor Francisco escuta lá. Calma, pastor, não é fogo não, é fogo do Espírito. Era a única arma que eu tinha. Mas eu percebi que com aquela arma eu não ia alcançar a eles. Eu queria me fazer entender. O que eu quero dizer para vocês é que a gente não pode deixar o ainda que você seja acostumado a falar coisas formais. Consegue entender? Ou não convencional, de dar um bilhetinho.
Mas se ela tivesse no coração dela, a metodologia é dar uma palavra, é dar um panfletinho e esperar a pessoa, né, tomar uma decisão. Isso é o padrão. Isso é o que a gente espera. Isso é o que eu fui ensinado. Isso é o que eu ensino. Mas só que numa circunstância, o amor foi tão grande, o amor foi insuportável, que ela tirou todo o proforme, tudo aquilo que foi aprendido a ela, e ela criou uma solução para alcançar o objetivo dela. Consegue entender agora? É fazer com que o fogo que tem dentro de você não se apague pelo quadrado, pelo que você entende o que é ser cristão ou Cristo. Consegui? Amém. Fala amém aí, se você entendeu. Senão eu vou ficar desesperado. 5. Vocês entenderam mesmo ou só para dar uma força para acabar logo a mensagem? Amém. 5. Acolher e valorizar a palavra profética. É 6, é 5, né? É 6. Acolher a palavra profética. A palavra profética, a palavra que o Senhor dá para a gente, através da Bíblia, e a palavra profética que eu fiz há 2 minutos atrás, dizendo que eles já eram um casal, estavam casados, né? E a gente tem que receber as palavras proféticas, amém? Isso, dá um amém maneiro, forte. Tô sentindo. Isso. Tô sentindo que você está mais empolgado que ela, hein? Hã? Isso. Te enrolando, minha esposa me enrolou também. Não, vou contar um testemunho aqui para abençoar o povo da igreja, amém? Minha esposa me enrolou. Sabe, claro, né? Eu não sou muito bonita, ela é bonita, né? Então, já sabe como é que é. Me enrolou, tipo 6, 7 anos. Tá enrolando ela também, né? Ela não é mole não, hein? Ela diz, não, já aqui, ó. Ela botou um... Hã? Tem profecia não, o negócio é aliança. É, né? Fica ligado. Dá valor à palavra profética. Dá valor ao que Deus tem pra gente. Dá valor ao que Deus sonhou pra gente. Quando você se converteu, quando você teve o seu encontro com Cristo, Deus sonhou alguma coisa para você. Os sonhos dele, o que ele tinha para você, o que ele estava guardando para você. Toda vez que Deus resgata a gente, toda vez que Deus busca a gente de algum lugar, ou tira a gente de alguma situação, Ele revela um sonho. Ele dá um objetivo para a gente. Você sabe qual é? Você lembra, pelo menos? Dê atenção a essas palavras proféticas. Dá atenção ao que Deus falou para você. Dá atenção ao que Ele se comunicou com você no primeiro amor. Ou o que Ele tem falado através de pessoas, através da Bíblia. Porque muitas das vezes a gente deixa as coisas alterarem o nosso destino, a nossa missão, a nossa trajetória com Cristo. Aí a gente tem uma excelente vida profissional, a gente tem uma excelente vida amorosa, mas a gente tem uma péssima vida cristã, ou uma vida cristã normal. Você acha mesmo que Deus chamou a gente para uma vida normal de cristianismo? Eu não acredito. Eu não acredito mesmo. Será que aquela bagunça toda, aquele negócio todo, aquele vulco todo de curar, de fazer tudo para a gente se resumir numa quarta e no domingo? Sejam sinceros comigo. Sei. Eu acho que não. O grande valor de uma profecia, seja dada pela Bíblia, ou seja dada por um homem de Deus, é que se a gente não levar a sério, a gente vai rodar e vai cair no mesmo caminho. E vai ficar no mesmo lugar. É mais ou menos como o povo de Israel. O povo de Israel, quando foi liberto lá do Egito e teve a terra prometida,
Eles ficaram rodando por não compreender e também por não dar valor à palavra do profeta. E aí passa uma geração, passa outra, e o cara que teve a ideia nem teve a oportunidade de ver a terra. Quem viu a terra foi outro. A gente não nasceu para isso. A gente nasceu para fazer o que Deus quer. A gente nasceu para sonhar os sonhos de Deus. E Ele tem sonho para mim e tem sonho para você. Amém? Recebe essa palavra, porque essa palavra pode ser uma palavra profética. Amém? Sexta, está acabando. Sexta, examinar tudo e reter o que é bom. A gente escuta isso direto, né? A gente escuta alguma coisa falando, alguma mensagem. Não, gente, é assim mesmo. Escuta tudo, retém o que é bom. Escuta tudo, retém o que é bom. Realmente, para a gente ter uma vida saudável, para a gente ter uma vida espiritual saudável, a gente tem que entender que a gente não pode escutar qualquer coisa, que a gente não pode ficar à mercê do que essas pessoas dizem, algumas pessoas dizem. Eu não quero falar mal de religião nenhuma, de ninguém não, tá? Eu tava zapeando um canal e tem uma igreja de um pastor, que eles são quase evangélicos, eles não são evangélicos, eles dizem que não são evangélicos. O pastor falava tão bem, e ele sabe que ele me pegou, sabe quando você tá em pleno momento do seu zap, vários canais, né? Você vai. E ele me pegou, eu falei, faz sentido o que ele está falando. E ele está falando sobre morte, sobre quando a gente morre, o que acontece. E ele estava explicando, eu estava entendendo. E aí ele começou a falar. Aí eu falei, meu Deus, isso aqui faz sentido. E aí eu já tirei todo o rótulo, né? Todo o rótulo. Não estava preocupado se ele era católico, se ele era adventista, se ele era... Eu tirei tudo, estava fazendo sentido. Aí ele, no meio da frase, ele jogou um desviozinho, sabe? Aí eu tomei um susto, eu acho que eu estava hipnotizado por ele. Não, eu estou dizendo com vocês, eu estava tão na vibe dele, eu estava tão na... E ele, deu aquela saída pela direita, eu falei, escamoteou. Aí eu dei para trás assim, olhei, e aí ele começou a seguir essa linha, e aí eu fui entender onde... Aí eu saí da hipnose, né? Saí daquele... E fui entender o que ele estava dizendo para mim. O que ele estava tentando passar para o povo. Ele estava ensinando uma meia-verdade. Era verdade, fazia todo sentido, mas só que ele estava ensinando uma meia-verdade. E a gente que tem o conhecimento, e estuda para entender, tem esse insight, mas a pessoa que não tem acesso à palavra, ela vai tranquilamente. Então qual é o alerta? Qual é o alerta para a gente, para mim e para você? Examinar a Escritura. Examinar a Escritura. Quando a gente está estudando para concurso, o que a gente faz? Estuda o quê? TJ, lei, né? Negócio de médico. Negócio de médico. Que eu não sei, que eu sou meio bobo esse negócio. Quando a gente estuda essas coisas, não é verdade? E nós somos cristãos e não estudamos a Bíblia? É difícil, não é não? Mas que concurso a gente vai passar? Que concurso a gente vai passar? Que a gente vai ganhar sendo estudioso disso? Não sendo enganado. Tá bom para você ou tá ruim? Se você estudar, você não vai ser enganado. Tá aí o prêmio. Simples assim. O grande lance é que a gente espera receber daqui. A gente espera receber daqui. E a gente vai entendendo. Quando a coisa é muito grotesca, é que a gente já dá uma olhada, já dá uma descida da sobrancelha aqui. Quando é horrível, a gente faz assim. Mas a maioria das vezes passa batido. Passa batido. E talvez você seja convidado para, como eu fui na televisão ali, escutar e aquele negócio atrair a sua mente. Gente, não tem... Eu vou ser sincero com vocês. Para quem está desesperado, para quem está louquinho da vida, a doutrina espírita resolve os problemas. Sabia disso? Porque nós somos seres que? Lógico. Sim ou não? Somos lógico, não somos? Trabalhamos com a lógica no nosso dia a dia, não é?
Então, aí eu digo que aquela pessoa que morreu, ela vai voltar. E pode ficar tranquilo que ela vai voltar e ela vai te encontrar. Ou você vai encontrar ela em algum lugar. Isso não é confortante ou não é no momento de dor? Vamos ser sinceros. Melhor do que falar, não, está no céu, está na glória, aleluia. Não, mas eu falo para você, olha, vai voltar. Fica esperto que ela pode estar em qualquer lugar. Fica esperto que ela pode aparecer em algum lugar. O seu grande amor virou uma borboleta, virou alguma coisa bonita. No momento de dor, gente, isso passa batido. Passa batido. Resolve várias coisas aqui dentro do coração, dentro da cabeça também. Eu quero dizer para vocês que se a gente não tiver esperto nas Escrituras, a gente não sabe o dia de amanhã. O que pode pegar a gente? Examinar as Escrituras, para quando vier as coisas, a gente reter somente o que é bom. E o que é bom? O que está escrito aqui. Consegue entender? É assim que a gente tem uma vida cristã saudável. Quando essa palavra, a palavra de Deus, a palavra que ela se torna parte do nosso entendimento, parte da nossa vida, da nossa história. Então, tudo que vier diferente daquilo que está escrito é sinal. É sinal para a gente deixar de lado. 7ª e última. Rejeitar o mal fazendo as escolhas sábias. É aquele negócio que eu pedi para todo mundo ler. Abster. Não é isso? Abstende-vos de toda sorte do mal. 5:22. A gente precisa aprender a ser mais tolerante, a ser mais compassivo. A gente precisa entender mais o erro dos outros. A gente está numa caminhada como se todo mundo fosse nossos concorrentes. Como se todo mundo, como se nós tivéssemos que chegar primeiro. Somos forçados a isso. O dia a dia faz com que a gente seja forçado a ser o primeiro, a ser o melhor. E quando a gente é forçado a isso, e quando a gente é levado a isso, a gente se esquece do próximo. A gente se esquece da dor do próximo. Domingo passado eu falei bastante disso. Porque eu penso que isso é o alicerce do cristianismo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a ti mesmo. Como a dor que ele sente fosse a dor que você sente também. Ter compaixão, ser um homem, ser uma mulher de compassivo, compreensivo, ser uma pessoa que olhe para o próximo, não é valorizado entre a gente. A gente é tido como bobo quando a gente faz isso. Mas só que a gente está na contramão do sistema, não é verdade? A gente não está na contramão do sistema. Nós não somos desse mundo, não é isso? Nós somos inconformados com esse mundo. A gente vive pela renovação da nossa mente. A gente vive para Cristo e o morrer para a gente é lucro. Não é isso, gente? Não é isso que a gente aprende? Não é isso que é colocado para os nossos púlpitos para que a gente caminhe? Então, ser solidário e se preocupar com o próximo é base fundamental para ser cristão. E se a gente quer ter um cristianismo saudável, se nós quisermos ser pessoas espirituais, quisermos ter uma vida de santidade e espiritual saudável, nós temos que trabalhar no primeiro ponto da base do cristianismo, que é o amor a Deus e amor ao próximo. Se você esquecer de tudo isso que eu falei, das 7, amar a Deus e amar ao próximo. Amar a Deus e amar ao próximo. E quando a gente ama o próximo, a gente contagia e alguém ama a gente. Quando a gente ajuda o próximo, alguém ajuda a gente. Certo? Eu não tenho mais muita coisa para falar. Apenas um verso para ler para vocês. O mesmo que está lá no 23, 24. Vê se está aí. Vê se dá para botar no 23, senão eu leio aqui.
Posso ler? Não, deixa eu ler aqui. Para finalizar, o versículo 23 e 24 diz: o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, ao qual também o fará. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Amém.